O Ministério Público Federal em Sergipe processa empresários envolvidos em esquema fraudulento, conhecido como a máfia das sanguessugas. 4 empresários da empresa Planam foram processados pelo Ministério Público Federal em Sergipe por conta de desvios de verbas na compra de ambulâncias no município de Arauá. O ex-prefeito da cidade e outros agentes públicos já são processados pela participação no esquema, em uma ação movida pela Advocacia Geral da União. Mas os empresários da Planam não figuram como réus neste processo. Por este motivo, o MPF ingressou com uma ação para que eles também sejam responsabilizados pela fraude. Como há uma outra ação sobre o mesmo caso, o MPF pede que este processo tenha a tramitação conjunta com o que já existe. O esquema, que ficou conhecido como a máfia das sanguessugas, utilizava recursos provenientes de emendas parlamentares direcionadas à área da saúde, principalmente a compra de ambulâncias e equipamentos hospitalares que eram desviados para outros fins. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer em que recomenda critérios para a intervenção no Poder Legislativo do Distrito Federal. O documento pede a restrição das atribuições dos parlamentares até a renovação dos mandatos dos deputados distritais em 1º de janeiro de 2011. A intenção é evitar abusos por parte dos parlamentares. O Ministério Público Federal entrou com 2 recursos para garantir que o concurso da Polícia Federal inclua reserva de vagas para pessoas com deficiência. O MPF pede que seja revista a decisão da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que negou a reserva de vagas. Nos recursos, o MPF aponta a violação dos princípios da reserva de vagas, da dignidade da pessoa humana e da ampla acessibilidade, todos previstos constitucionalmente. Segundo o Ministério Público Federal, a Constituição não exclui qualquer carreira da determinação de reserva de vagas. E no Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal quer garantir na Justiça o funcionamento do Hospital Júlio Miller. De acordo com o MPF, a suspensão dos serviços do hospital prejudica a população, que já sofre com a falta de atendimento médico gratuito no estado. Os serviços foram suspensos no final de 2009. O MPF pede que a União e a administração do hospital apresentem um plano de reestruturação e também realizem concursos públicos para a contratação de médicos. Cigarro faz mal à saúde. Não há nenhuma novidade nessa afirmação. E o tabagismo prejudica também o chamado fumante passivo, que é vítima da fumaça da pessoa que fuma no mesmo ambiente. Por esse motivo, alguns estados criam leis com restrições aos fumantes. Mas alguns setores resistem a essas medidas, como é o caso da indústria do turismo, que questiona no Supremo a constitucionalidade dessas leis. Segundo o Ministério Público Federal, não há nada de errado com as regras antifumo. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no planeta. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que o cigarro é responsável por 10 mil vítimas por dia. Ele possui mais de 4.700 substâncias tóxicas, entre elas a nicotina, o monóxido de carbono, alcatrão, agrotóxicos e substâncias radioativas. Com o objetivo de preservar a saúde da população, os estados do Rio de Janeiro e Paraná criaram leis que proíbem o consumo de cigarro em locais públicos. O problema é que a Confederação Nacional de Turismo propôs ao Supremo Tribunal Federal ações diretas de inconstitucionalidade questionando as leis. A entidade aponta que as normas, além de violar uma lei federal que prevê a criação de área reservada para fumante, ferem a liberdade individual, a livre iniciativa, o livre comércio e a livre concorrência. O Ministério Público Federal discorda da Confederação Nacional de Turismo e considera as leis antifumo constitucionais. Um dos motivos é que, em 2003, o Brasil assinou a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, ratificada em 2005 e promulgada por meio de um decreto, que passou a ser a atual norma federal e diz que os ambientes fechados precisam ser 100% livres de fumaça. Nós sustentamos nessas ações diretas de inconstitucionalidade que a figura do fumódromo ela já estava suprimida pela Convenção Quadro contra o Tabaco. Ali já era claro que a fumaça do cigarro ela é
extremamente cancerígena, ela atinge de igual forma fumantes e não fumantes, e num desdobramento posterior dela foi dito também que o fumódromo é um mecanismo que não consegue evitar, mesmo por meio de ventilação adequada, a contaminação do ambiente. Os pareceres também alegam que não houve ofensa ao princípio da liberdade individual, já que não há proibição do fumo. Além disso, não ocorreu violação aos princípios da livre iniciativa, livre comércio e livre concorrência, uma vez que não existe impedimento algum à comercialização de cigarros. Desde a Revolução Francesa, sabe-se que o direito de uma pessoa vai até onde começa o direito de outra, né? Então, eu acho que ninguém em sã consciência pode dizer que é lícito você matar uma pessoa pela fumaça do seu cigarro. Em relação à livre iniciativa, não houve nenhuma proibição ao comércio de cigarro. Ele continua sendo uma substância lícita, ninguém recusa isso, só sofre restrições no seu consumo em determinados lugares. Para este professor de Direito Constitucional, os pareceres do MPF são importantes para o esclarecimento da questão jurídica, além de defenderem os direitos à saúde e à preservação do meio ambiente, ao restringir o uso do cigarro. Ele traz elementos novos para a discussão e traz uma maior clareza nessa questão, né? Mostra claramente que existe uma incompatibilidade entre a lei federal e o tratado internacional, que poderia ser imaginado como, de certa maneira, como o próprio parecer coloca, numa hierarquia superior. O estado de São Paulo teve a primeira lei antifumo do país, que entrou em vigor em agosto do ano passado e também é questionada no Supremo, mas conta com a aprovação quase total dos paulistas. Cerca de 97% da população aprova, e um dado muito interessante é que 87% dos próprios fumantes concordam com a lei. Um dado muito significativo da efetividade da lei é que ela está sendo desde o começo extremamente fiscalizada, mas com pouquíssimas autuações. Então, de 330 mil fiscalizações que foram feitas, apenas cerca de 700 ou 0,21% resultaram em autos de infração, o que é um dado fantástico e demonstra a ampla aceitação da população, né, que vê efetivamente o mal que o cigarro pode causar. Veja a seguir. Em Alagoas, a MPF recomenda que licença para construção de estaleiros seja concedida apenas pelo IBAMA. E mais, no Dia do Índio, especialistas alertam, somente com avanços nas garantias de seus direitos, comunidades indígenas podem ter motivos para comemorar a data.